Olá, galerinha do oitavo ano. Voltei, hein? Então, hoje nós vamos fazer o quê? Vamos lá, professor, o que que você vai fazer hoje? O que que a professora vai fazer hoje? Exercícios. Nós vamos exercitar, né? Estávamos falando nas aulas anteriores sobre o gênero mito, lembram disso? Então, eu trouxe para vocês exemplos de textos, as características, né? O que que era o mito. Exercitamos também o conteúdo da apostila. E aí, o que que ficou pendente? Ficou pendente fixar esse gênero, né? Então, eu trouxe para vocês dois mitos. Um deles é esse, a Caixa de Pandora, que nós lemos já na primeira aula, quando tratamos de mito. Eu trouxe como exemplo. Estavam tão lembrados? Nós vamos reler o mito novamente, só que desta vez vamos fazer exercício em cima deste gênero, a Caixa de Pandora. E trouxe um outro também com exercícios. Perfeito? Então, hoje vamos exercitar os mitos. São dois mitos diferentes, com exercícios diferentes. Ok? Então, vou sair um pouquinho, depois eu volto. E vamos lá. Vamos colocar a mão na massa. Vamos ler, né? O mito A Caixa de Pandora, que vocês vão recordar, quando eu começar a ler, que nós falamos sobre ele na primeira aula. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui. Vamos lá. A Caixa de Pandora. Entre os titãs, divindades da Grécia Antiga, dois irmãos foram encarregados por Zeus, o maior dos deuses, para irem à terra criar todos os animais e os homens. O homem deveria ser superior aos animais, para que estes a ele se submetessem e inferior aos titãs, para que se submetesse a eles. Os dois irmãos iniciaram então a sua missão. Epimeteu ficou encarregado de executar a criação dos seres, e Prometeu, por ser perspicaz, orientava e examinava o trabalho do irmão. Então, lembrando, né, que aí nós tínhamos, né, dois irmãos, o Epimeteu e o Prometeu. O que foi encarregados a eles, né? Zeus, né, o maior dos deuses, pediu que eles, né, criassem os animais e os homens, perfeito? Lembrando que os homens deveriam ser superiores aos animais, porém inferior aos titãs, né? Que tinham que ser submissos aos deuses. Até aí tudo bem? E aí ele encarregou, então, o Epimeteu para criar todos os seres e o Prometeu apenas para orientar o trabalho do irmão. Continuando. Criados todos os animais, era chegada a vez do homem. Segundo Zeus, o homem poderia ser fisicamente semelhante aos titãs e dotado de inteligência, mas não poderia exercer nenhuma forma de modificação ou controle sobre a natureza, para que assim fosse completamente submisso a ele. Bem, qual eram os critérios, né? Ele era que quando criassem os homens, né? Primeiro já descobriu que ele tinha que ser superior aos animais e inferior aos titãs, mas que eles tinham que ser, né? Poderia ser fisicamente até parecido com os titãs, dotado de inteligência, mas eles não poderiam exercer nenhuma maneira, né? Nem modificar e nem controlar a natureza, tá? E assim foi feito. Concluída a obra, porém, Epimeteu observou que o homem, conforme concebido, não seria superior aos animais. Faltava-lhe qualquer coisa. Foi então que Prometeu teve uma ideia. Acendeu uma tocha ao sol e com ela levou fogo à humanidade. Com o domínio do fogo, o homem poderia ter certa interferência na natureza, submeter os animais,
mas seria menos submissa aos titãs. Bem, o que aconteceu, né? O que eles perceberam? Que o homem não ia ser superior aos animais. E aí, o que Prometeu teve a ideia, né? Ele acendeu a tocha no sol e trouxe ao fogo a humanidade. Só que o que acontece, né? O homem com o fogo ia interferir na natureza, né? E isso não foi proposto por Deus, tá? Continuando. Isso despertou a fúria de Zeus, que decidiu se vingar de Prometeu. Por quê? Porque Zeus tinha dito, né, que o homem não poderia ter nenhum comprometimento com a natureza, né? E aí ele deu o fogo, trouxe o fogo para a humanidade, acabou tendo essa pequena influência. E aí Zeus ficou super irritado. Criou então uma bela mulher, de formas harmoniosas e voz aveludada. A cada um dos titãs pediu que lhe concedesse um dom. E assim nasceu Pandora, cujo nome significa dotada de todos os homens. Ela foi oferecida a Epimeteu, bem menos perspicaz que o irmão. Sequer se lembrou da advertência de Prometeu, para que não aceitasse o presente de Zeus. Encantado pela beleza exuberante de Pandora, simplesmente a acolheu. Então, né, Zeus criou Pandora e ofereceu Pandora a Epimeteu. Como Pandora era muito bonita, né, ele acabou aceitando a Pandora e não lembrou que Prometeu tinha dito a ele que não aceitasse presente algum de Zeus. Havia na casa de Epimeteu uma caixa muito bonita e bem lacrada. Prometeu instruir o irmão de que não abrisse sob hipótese alguma. Mas Pandora, dotada de seu poder de sedução e persuasão, convenceu o companheiro de que abrissem só para dar uma olhadinha. Epimeteu cedeu e abriram a caixa. Ao abri-la, assustaram-se com a fúria com que escapava o conteúdo. Lá estavam todos os males da humanidade, doenças do corpo e do espírito, que Prometeu preferia não utilizar nas suas criaturas e aprisionara naquele depósito. Bem, o que ocorreu, né? Prometeu não usou essas coisas ruins da humanidade e deixou ali guardadinho, né, naquela caixa e tinha pedido a Epimeteu que não abrisse a caixa em hipótese alguma. Pandora, né, seduziu Epimeteu e ele foi e abriu a caixa, né? Foi isso que aconteceu. Vamos continuar. Apresentaram-se, lá estavam todos os males da humanidade, doenças do corpo e do espírito, que Prometeu preferia não utilizar nas suas criaturas e aprisionara naquele depósito. Apressaram-se em fechar novamente a caixa, mas era tarde demais. Os males escapavam com toda a força e se conseguiram fechar, quando praticamente tudo já tinha saído. Fecharam a caixa e perceberam, porém, que algo tinha permanecido lá, bem no fundo, a esperança. Então, né, a conclusão, saiu bastante coisa, quase tudo ruim da caixa, né? E depois que eles conseguiram realmente fechar a caixa, deixaram lá dentro a esperança. Então, foi isso que aconteceu. Vamos, então, agora às perguntas. Vamos lá. A narrativa fornece uma explicação para o acontecimento. Qual é? Né? O que acontece aqui no início do mito, né? Ó, é que Zeus, né? O que Zeus pede? Ele pede para irem à Terra e criar o quê? Todos os animais e os homens, né? Então, a explicação aí é exatamente a criação dos animais e dos homens. Ok? Na 2. Porque Zeus ficou furioso com a obra dos irmãos, né? O que aconteceu aqui no segundo parágrafo, que a gente percebe, né? Que nós comentamos sobre ele. Quando Zeus pediu para criar, né, os animais e os homens, ele atribuiu o quê? Os homens tinham que ser, né, superior aos animais e inferior aos titãs. Só que quando eles criaram, eles perceberam que os homens eram inferiores aos animais. Aí o Prometeu teve a ideia de acender a tocha no sol e levar o fogo à humanidade, né? Só que ele tinha deixado bem claro que o homem não podia modificar e nem controlar a natureza. Só que quando ele trouxe, né, o sol,
ele acabou, né, fazendo que esse sol fizesse a interferência na natureza, né? Foi isso que aconteceu. Olha o que ele fala ali, ó. Criados todos os animais, era chegada a vez do homem. Segundo Zeus, o homem poderia ser fisicamente semelhante aos titãs e dotado de inteligência, mas não poderia exercer nenhuma forma de modificação ou controle sobre a natureza, para que assim fosse completamente submisso a eles. E assim foi feito. Concluída a obra, porém, Epimeteu observou que o homem, conforme concebido, não seria superior aos animais. Faltava-lhe qualquer coisa. Foi então que Prometeu teve uma ideia. Acendeu uma tocha ao sol e com ela levou o fogo à humanidade. Com o domínio do fogo, o homem poderia ter certa interferência na natureza, submeter os animais, mas seria menos submisso aos titãs. E aí Zeus ficou furioso ali, ó. Isso despertou a fúria de Zeus. Perfeito? Então vamos conferir nosso gabarito ali, ó. Na 1, qual é o acontecimento, né? A criação do homem e dos animais. E na 2, porque Zeus ficou furioso com a obra do Gilgamesh. Porque queria que o homem fosse inferior aos titãs para que eles se submetessem. Com o domínio do fogo, o homem que já possuía inteligência teria algum controle sobre a natureza e não seria totalmente submisso aos titãs. Por isso que ele ficou furioso. Na 3, que diz assim: no trecho abaixo, substitui a palavra destacada por outra que se altere o sentido da frase. Epimeteu ficou encarregado de executar a criação dos cílios e Prometeu, por ser mais perspicaz, orientava e examinava o trabalho do irmão. Então, ele quer que substitua, né, a palavra perspicaz. Eu posso aí substituir por esperto, sagaz, né? Então, bota ali. Prometeu ficou encarregado de executar a criação dos seres e Prometeu, por ser mais esperto ou sagaz, orientava e examinava o trabalho do irmão. Ok? Na 4. Na sua opinião, o que significa dizer que só a esperança ficou aprisionada na caixa? Isso seria bom ou ruim para a humanidade? Né? Bem, como ele pede aí, né, galera? Ó, na sua opinião, né? Eu vou dar a minha, mas isso não quer dizer que seja a sua. Perfeito? Alguém aí pode concordar comigo, tem gente também que discorda, né? Na minha opinião, quando ele fala assim, né? O que significa dizer que só a esperança ficou aprisionada na caixa, né? Isso quer dizer, né, que a esperança ficou ali e não veio para a Terra, não veio para a humanidade. E isso é muito ruim, né? É ruim a gente não ter esperança. Não é bom, né? Eu não tenho esperança. Isso é uma coisa boa? Não, é uma coisa ruim, sim, né? A humanidade tem que ter esperança. Sempre vão ter uma esperança. Não tem acreditado? A esperança é a última que morre? Então, perfeito? Então, as coisas ruins vieram e uma coisa boa não, né? A esperança teria que ter vivido. Aí, nosso gabarito na 3, ó, o perspicaz, ó, o esperto ou sagaz, é 1, 2, tá? Seria outro. E a 4 é a resposta pessoal, né? Eu dei a minha, não quer dizer que você concorde com ela, mas aí você tem que justificar para mim aí, né? Se você concorda ou não, tá bom? Se é bom ou ruim a esperança ter ficado guardada. Na 5, os mitos são narrativas alegóricas criadas centenas de anos para explicar o que até então era inexplicável, como o surgimento das coisas e a ocorrência de fenômenos naturais, temporais, erupções vulcânicas, eclipses, entre outros. Pensando nisso, responda: o que esse mito pretende explicar? O que o mito, né, dessa caixa de Pandora, que a gente viu a criação do homem, dos animais, né? E aí criaram-se o homem, mas trouxeram o fogo. Dentro, Zeus ficou muito, muito bravo, né? Criou a Pandora, que fez com que Epimeteu abrisse a caixa com todas as coisas ruins que Prometeu tinha deixado lá da humanidade. O que vocês acham de que ele queria explicar nesse mito?
né? Quando a Pandora influenciou Epimeteu a abrir a caixa, né? E todos os males do mundo saíram de dentro dela, a gente pode dizer, né? Que a história aí ele surgiu, né? Veio para explicar, né? O surgimento dos males da humanidade, né? Tudo que é de mal que aflige a gente, né? A humanidade, foi criado dessa caixa que Pandora fez Epimeteu abrir. Perfeito? Aí, 5, gabarito é o surgimento dos males que afligem a humanidade. Muito bem, né? E aí, finalizamos, então, esse primeiro mito e vamos agora para o próximo, o Homem de Fogo. Esse a gente ainda não conhece, né? O Pandora a gente já tinha lido. Vamos, então, ler o Homem de Fogo. Apolo é um rei dos humanos. Rei sábio que sempre procurou governar seu país com os ensinamentos de Atena. Ele tem um irmão que conseguiu o poder da invisibilidade com a semideusa Minerva, prometendo-a que usaria seu poder com o intuito de fazer somente o bem, investigando os maiores segredos dos reis e rainhas da terra, evitando assim que pessoas fossem mortas nas guerras. Mas não cumpriu com sua palavra. Usava seu poder para a prática do mal. Apolo não se conformava em ver seu irmão com o poder concebido pelos deuses. E ele, sendo rei, não possuía nenhuma habilidade. Foi quando decidiu ir ao encontro de Minerva para implorar o poder do fogo. Não demorou muito em encontrá-la próxima ao labirinto de Minotauro e logo foi falando. Eu quero ter o poder do fogo. Quero ficar em chamas para que meu domínio seja ampliado. Eu posso até lhe dar o poder, mas quero algo em troca, respondeu Minerva. O quê? A cabeça de seu irmão. Passando aqui. Mas por que você quer matá-lo? Indagou o rei Apolo. Porque dei a ele o poder da invisibilidade, para ele fazer o bem, mas usa seu poder somente para realizar o mal e está causando o desequilíbrio da terra. Procuro matá-lo há muito tempo. Dar-te-ei o poder, mas antes o traga aqui morto. Mas quem mata um membro da família real vai para a forca. E não posso fazer isso com meu próprio irmão, argumentou Apolo. Eu tenho um veneno. Basta colocar uma gota em sua bebida e logo ele morrerá. Você sabe que ele precisa morrer, pois suas atitudes são perversas. Então ele foi para o castelo, muito triste e pensativo. Seu irmão sabia de tudo, pois havia permanecido ali invisivelmente, ouvindo toda a conversa. Apolo não sabia disso, e ao sentar no trono, logo apareceu seu irmão, que logo foi perguntando: O que você tem em mãos, Apolo? Nada, apenas um vidro contendo um remédio preparado por Asclepio. Estou muito cansado e preciso de sossego. Os servos logo apareceram e convidaram o rei para o jantar. Apolo convidou seu irmão, mas como já sabia de tudo, foi logo falando. Calma, o poder não é tudo na vida. Você precisa também de sabedoria. Eu vou me fingir de morto, para você conseguir o que queres. Apolo ficou assustado. Jamais imaginaria que seu irmão soubesse do plano que permanecia em segredo, mas aceitou prontamente. No outro dia, a vila toda estava sabendo que o irmão do rei havia morrido. O plano tinha sido colocado em prática. Faltava só levar o irmão perante a Minerva, como morto, sobre uma carruagem. Apolo foi. Você conseguiu o que tanto queria. Meu irmão agora está morto. Conceda-me o meu desejo, pediu Apolo. Minerva aproximou-se do irmão de Apolo, que se fingia de morto, e ela acreditou que ele realmente havia morrido. Calma, coloque a mão para cima, que eu vou te conceder o poder, disse Minerva. Quando ela jogou o poder, ordenou que ele estalasse os dedos, e dele saiu uma faísca de fogo. O irmão de Apolo se levantou de uma vez e jogou uma lança com sangue da veia direita de Medusa, bem no peito da Minerva. Ela morreu instantaneamente. Satisfeitos, os irmãos retornaram para o castelo.
Apolo tem o poder de chamas de fogo e seu irmão ainda com seu poder da invisibilidade. Forma uma dupla poderosa para combater os inimigos do rei e ajudar as pessoas de seu país. Agora vamos entender o texto na interpretação. Bem, eles enganaram direitinho a Minerva, né? Minerva queria que o irmão matasse o outro, né? E eles, na verdade, conseguiram tanto, cada um o seu poder, um da invisibilidade e o outro do fogo, e mataram a Minerva. Então, vamos ao texto. A finalidade do texto é entreter o leitor com um enredo místico de personagens fantasiosos, criticar a sociedade de forma geral, apresentar um ensinamento através de uma moral e noticiar um fato ocorrido no passado. Então, como eu já sei que o texto é um mito, né? Qual é a função do mito aí? Vamos lá, vamos de baixo para cima. É noticiar um fato ocorrido no passado? Não, né? Não está aqui para noticiar nada. É apresentar um ensinamento? Também não. Criticar a sociedade? Também não. E sim, entreter o leitor com enredo místico e personagens fantasiosos. Nesse caso aí, né, foi os reis. Um que rei, né, que fica invisível, o outro que solta fogo. Aí o nosso gabarito, tudo bem. Temos o texto novamente. E vamos traduzir. Segundo o texto, Minerva era uma semideusa muito má. O sangue de Medusa foi responsável pela morte de Minerva. O irmão de Apolo cumpriu a promessa que fez a Minerva. E Apolo matou Minerva para conseguir o seu desejo. E aí? Aqui, ó. Vamos voltar ao início, né? Para a gente poder entender, então, aqui, ó. O Apolo é um dos reis dos humanos. Rei sábio que sempre procurou governar seu país com ensinamentos de Atena. Ele tem um irmão que conseguiu o poder da invisibilidade com a semideusa Minerva, prometendo-a que usaria seu poder com o intuito de fazer somente o bem. Então, ele pegou... o Apolo tem um rei que tem um irmão que conseguiu com a Minerva o poder da invisibilidade. Perfeito? Aí ele bota aqui, ó. Investigando os maiores segredos dos reis e rainhas da terra, evitando assim que pessoas fossem mortas na guerra, mas não cumpriu com sua palavra. Usava seu poder para a prática do mal. Apolo não se conformava com seu irmão com o poder concedido pelos deuses. E ele, sendo rei, não possuía nenhuma habilidade. Foi ao encontro da Minerva para implorar o poder do fogo. E aí, o que aconteceu lá, né? Ela disse que até daria, porém, ele teria que matar o irmão, né? Ela queria a cabeça do irmão porque ele estava usando o poder da invisibilidade para outras causas, não para ajudar, foi o que ele falou, né? Aí o Apolo disse, mas quem mata o membro da família vai para a forca, e ele não teria coragem de matar o próprio irmão, o que o Apolo disse. Porém, ela deu a ele, né, ele botou aqui, ó, um veneno, né? Ela deu a ele um veneno, e aí ele colocaria na bebida e mataria o irmão. Só que o irmão estava ali perto, ouvindo tudo, ele estava invisível, estava ali ouvindo tudo. Apolo foi para casa e ficou pensando o que fazer, né? Aí o irmão pergunta para ele, né, o que ele tem em mãos, aí ele responde, ó, nada, apenas um vidro contendo um remédio preparador por asfalto. Estou muito cansado e preciso de sossego. E aí ele vai, né, e conta para o Apolo que ouviu tudo e dá essa ideia de ele se fingir de morto. Aí ele fala, Apolo ficou assustado, jamais imaginaria que seu irmão soubesse do plano, que permaneceria em segredo, mas aceitou. Perfeito? Então eles aceitaram ali, né, enganar a Minerva. Chegando lá, né, Apolo levou o corpo do irmão, e que ficou fingindo de morto, e aí ela viu, né,
o, o irmão morto da carruagem, deu o dom do fogo para ele. E aí ele bota assim, ó, o irmão de Apolo se levantou de uma vez e jogou uma lança com sangue na veia direita de Medusa. Né? Foi o irmão de Apolo que fez isso, tá? E jogou uma lança de veia direita na Medusa, bem no peito de Minerva, e ela morreu instantaneamente. Quem? Os dois conseguiram, né, ficar cada um com o seu poder. Agora vamos ver lá as respostas. Segundo o texto, Minerva era uma semideusa muito má. Segundo o texto, né, ele não fala que Minerva era má. O sangue de Medusa foi responsável pela morte de Minerva. O irmão de Apolo cumpriu a promessa que fez a Minerva. E Apolo matou Minerva para conseguir o desejo. Ó, não foi, nós vamos eliminar as respostas, né? Ó, não foi o Apolo que matou Minerva. Olha aqui, ó. Olha quem matou Minerva, ó. Aqui, ó. Apolo se levantou de uma vez e jogou uma lança com sangue de veia. O irmão, né? O irmão de Apolo. Então, foi ele que jogou o sangue e matou a Minerva. Então, quem matou foi o irmão de Apolo e não foi Apolo, né? O texto aqui... Então, a D a gente já eliminou. E a A também, porque no texto ele não fala, né, que Minerva era uma deusa má. No texto não fala. Aí temos a B e a C. A C diz, o irmão de Apolo cumpriu a promessa que fez a Minerva. Ele não cumpriu, né, porque ele disse a ela que faria as coisas para o bem, e ele não estava fazendo, então ele não cumpriu a promessa. Perfeito? E a B, o sangue de Medusa, foi responsável pela morte de Minerva. Na verdade, ele lança, né? Como ele fala aqui, o irmão de Apolo, ó, o irmão de Apolo se levantou de uma vez e jogou uma lança com sangue de veia direita de Medusa. E aí, né, bem no peito dela, ela morreu. Então, é a B a nossa resposta certa. De bola. Vamos para a questão 3, que diz assim: toda a história gira em torno de... A história que a gente leu é um desejo, uma vingança, uma emoção ou uma promessa? O que vocês acham? Bem, não tem... Aqui no texto não tem promessa, né? Aqui tem o irmão de Apolo prometendo a Minerva que usaria, né, o poder para o bem, a promessa, mas a história não rodeia em volta disso, né? O Apolo que vai pedir a Minerva um poder porque ele não aceita não ter poder nenhum no seu irmão, já que ele era o rei, né? Então não rodeia em torno de promessa. Emoção, o texto até tem emoção, mas a história não baseia nela, né? Na B, vingança, não tem vingança. Na verdade, aí não tem um querendo se vingar do outro, né? E sim o desejo do rei Apolo de ter um poder, né? Então, a nossa resposta é A, é o desejo do Apolo de ter o poder. 4. Há uma opinião em... Então, aqui a gente vai voltar no texto, tá? Para a gente poder achar a opinião em uma dessas opções. Ó, apenas um vidro contendo um remédio preparado para o Asclépio, pois suas atitudes são perversas, você conseguiu o que tanto queria e procura matá-lo há muito tempo. Qual dessas aí é uma opinião? Então, apenas um vidro contendo remédio é quando o rei conta, né, para o irmão o que tem na mão dele. Tá aqui, ó. Nada, apenas um vidro contendo um remédio preparado para o Asclépio. Então, aqui é a fala dele, né? B, pois suas atitudes são perversas. Pois suas atitudes são perversas. Vamos ver, agora vai ser mais difícil a gente achar, né? Deixa eu ver aqui. Pois sua atitude, deixa eu ver se eu acho aqui. Não, ditando. Poder, Minerva,
a cabeça de seu irmão. Difícil agora achar, né? Mas vou achar. Aqui, ó, achei. Viu? Falei que ia ser difícil, mas achei. Aqui, ó, pois suas atitudes são perversas. Eu tenho um veneno. Basta colocar uma gota de sua bebida e logo ele morrerá. Você sabe que ele precisa morrer, pois suas atitudes são perversas. Então, aqui, né, tá tendo sim aqui uma, né, opinião, né? Ela acha que as atitudes são perversas. Perfeito? Já achamos nossa resposta. Mas vamos conferir as outras. Você conseguiu o que tanto queria. Procuro matá-la há muito tempo. Deixa eu ver aqui, ó. Tem que ser bem... Aqui. Procuro matá-lo há muito tempo. Aqui, ó. Porque dei a ele o poder da invisibilidade para ele fazer o bem. Mas usa seu poder somente para realizar o mal e está causando desequilíbrio na Terra. Procuro matá-la há muito tempo. Não é uma opinião, né? E temos mais uma, essa acho que era a D, né? Agora você conseguiu o que tanto queria. Deixa eu ver onde está. Aqui. Achei já. Você conseguiu o que tanto queria. Aqui também não é uma opinião, uma fala mesmo. Perfeito? Então, nossa resposta é a B mesmo. Achamos logo no início, né? B de bola. Vamos a 5. No 3, mas porque você quer matá-lo? O termo destacado, lo, se refere ao Apolo, à Minerva, ao irmão de Apolo ou ao veneno. Vamos pegar essa frase lá no texto para a gente poder achar. Aqui. Aqui, ó. Tá bem aqui na primeira fala. Ó. Aqui, ó. Vamos voltar só um pouquinho na frase anterior, ó. Eu quero ter o poder do fogo. Quero ficar em chamas para que o meu domínio seja ampliado. Eu posso até lhe dar o poder, mas quero algo em troca, respondeu a Minerva. O quê? A cabeça do seu irmão. Mas por que você quer matá-lo? Então, o é o irmão de Apolo. Perfeito? Então, olha lá, irmão de Apolo está na opção C. Aqui. Aí temos a questão C. 6, né? Apolo não se conformava em não possuir nenhuma habilidade. Por quê? Ele era mais forte e poderoso que seu irmão. Ele era amigo dos deuses e semideuses. Ele era um rei, ou Minerva era sua conselheira. Então, por que ele não se conformava e não possuía habilidade? Está no início do texto que nós falamos, né? Porque ele era um rei, né? E ele, como rei, não tinha habilidade nenhuma, e o irmão tinha a habilidade. E aí, por isso que ele procurou a Minerva. Ele não procurou a Minerva porque era uma conselheira, né? Ele não era amigo dos deuses e semideuses, ou ele era mais forte e poderoso do que o irmão, nada disso, né? O irmão tinha a habilidade, ele conseguiu a habilidade com Minerva de ficar invisível, e o Apolo, como rei, né, não tinha habilidade nenhuma, procurou Minerva e conseguiu, né, o fogo. Aí, C. Vamos para 7. Muito bom o texto, né? 7. O que motivou Minerva a desejar a morte do irmão de Apolo? Porque ele causou grande desequilíbrio do universo, porque ele não cumpriu o que prometeu a Apolo, porque ele investigava as ações dos reis inimigos, mas não revelava a Apolo, e porque ele não cumpriu a promessa feita ao receber o poder. E aí? Essa é fácil também, né? Ela diz aqui no início do texto, ó. Olha o que diz no início do texto. Ele tem um irmão que conseguiu o poder da invisibilidade com a semideusa Minerva, prometendo que usaria seu poder com o intuito de fazer somente o bem, investigando os maiores segredos dos reis e rainhas da terra.
evitando assim que as pessoas fossem mortas nas guerras. Mas não cumpriu com sua palavra, usava o seu poder para a prática do mal. Aí, né, ele pergunta, né, o porquê, quando o Apolo pergunta a ela também consegue, ela continua dizendo, ó, porque dei a ele o poder da invisibilidade para ele fazer o bem, mas usa seu poder somente para realizar o mal e está causando desequilíbrio da terra. Procuro matá-lo há muito tempo, dar-te o poder, mas antes traga aqui morto. Né? Então, na verdade, ali, ó, poderia se confundir com a, né? Que a diz, porque ele causou o grande desequilíbrio do universo. Não é que ele causou, né? Ele até fala isso ali, né? Mas ela quer exatamente porque ele prometeu cumprir, né? Fazer o bem e ele não estava cumprindo, né? Então ela só deu o poder a ele porque ele disse que faria, usaria para o bem e ele não está fazendo, perfeito? Então a nossa resposta é a D de dado, porque ele não cumpriu com a promessa feita ao receber o poder, perfeito? Olha ali. Agora 8. Vamos a 8. O conflito da história começa quando Minerva deseja a morte do irmão de Apolo. Apolo vai ao encontro de Minerva em busca do poder. O irmão de Apolo mata Minerva e Apolo recebe o poder do fogo através de Minerva. Ele quer o conflito, né? Aqui, ó. O conflito começa quando? Quando que o conflito aí da história começa? Onde que vocês acham? Quando Apolo vai ao encontro de Minerva em busca do poder, quando o irmão de Apolo mata Minerva, Apolo recebe o poder do fogo através de Minerva, ou Minerva deseja a morte do irmão de Apolo? Né? A história, né, se passa dando essa ideia do Apolo ir ao encontro de Minerva, a história. Né? O conflito, né, é quando ela diz a Apolo que dá a ele o poder a partir de trazer o irmão morto, né? Então, o conflito em si, né? Ele começa exatamente quando a Minerva pede a cabeça do irmão do Apolo, que a resposta é a. A Minerva deseja a morte do irmão do Apolo, que está bem aqui nesse primeiro slide, né? Quando ele vai à procura, aí ela vai e pede a cabeça do irmão, perfeito? Ela traz o irmão, aqui, ó, a cabeça de seu irmão. Perfeito? Então, quando ela pede o irmão dele morto, começa o conflito da história. Então, 8A. Temos a questão 9 também para responder. Diz assim: no trecho, para que o meu domínio seja ampliado, a palavra em destaque poderia ser substituída sem alterar seu sentido, ou minimizado, forte, único, expandido. E aí? Ampliado é aumentar, né? Qual dessas aqui dá uma ideia de aumento? Minimizar já é o oposto, né? Forte não é um aumentar. Único não é aumentar. Expandido é aumentar, né? Expandido é aumento, né? Eu vou expandir algo, vou aumentar algo. Então, é a mesma coisa que ampliado. Então, é D. 9, D de dado. Essa foi fácil, né? Os sinônimos são muito fáceis. 10. No final, percebe-se que as personagens principais enfrentaram os castigos dos deuses, o reino ficou sob a proteção dos irmãos, Apolo prometeu combater os inimigos do irmão e a satisfação do reino foi grande com a chegada dos irmãos. Essa é muito fácil, mas vamos voltar. Satisfeitos, os irmãos retornaram para o castelo. Apolo tem o poder de chamas de fogo, seu irmão ainda com o poder de invisibilidade, forma uma dupla poderosa para combater os inimigos do reino e ajudar as pessoas do seu país. E aí, qual é a resposta? B de bola, muito bem. O reino ficou sob a proteção dos irmãos. B de bola. Muito bem. Matamos então aí todas as questões. Pessoal, então chegamos ao final da nossa aula. Produzimos bastante, né? Graças a Deus conseguimos finalizar com sucesso a aula. E eu deixo aqui para vocês um grande beijo. Até a próxima aula. Tchau!